o canal que vai pegar. Canal Bobeou, a gente fez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho a um pedido sobre a metodologia ativa. Na verdade, essa metodologia ela vem desde 1930 com John Dewey, depois com Piaget também, que desenvolve o construtivismo, porque o que é construtivismo? É o estudante desenvolver o seu próprio processo para ele aprender, para ele descobrir. Então, elas estão bem ligadas, né? Lógico que de John Dewey para cá, que John Dewey é de 1930 até agora, houvemos muitas mudanças. E nós temos várias formas de metodologias ativas, né? Então, é onde o professor sai do centro daquele palanque de que ele é o detentor do conhecimento, ele passa para o aluno para que ele construa o seu conhecimento, para que ele desenvolva as diversas competências e habilidades, como a comunicação, a autonomia, a capacidade de interagir, de pensar, de refletir, de resolver problemas. Para quê? Para que ele atue no mundo de trabalho, né? No mundo do trabalho. E são práticas que eles vão trabalhar um mesmo tema, diversas vezes, até o aluno aprender aquele componente curricular, aquele conteúdo daquele componente curricular. O professor, como eu disse, ele é o mediador nisso tudo e ele vai para a elaboração de ideias, ele vai fazer o aluno elaborar ideias e argumentos dentro daquele processo todo. O maior desafio hoje é que nós estamos saindo de 2 anos de pandemia, na verdade nós estamos nela, né, ainda, mas nós já aprendemos, temos a vacina agora, né, que já deu uma boa melhorada, e nós voltamos a trabalhar normalmente, né. Então, esses 2 anos de pandemia que esses alunos ficaram enclausurados dentro de casa, aprendendo pelo celular, o que eles desenvolveram? Além de uma péssima aprendizagem, eles não aprenderam a trabalhar à distância por educação à distância. Então, e criança, né? Criança e adolescente não é para trabalhar com esse tipo de método. Criança e adolescente tem que ter interação. Ele aprende interagindo. E dentro do programa de ensino integral, o que mais é feito, falado em todo o programa, como ele foi feito, exatamente isso, ele é sempre a interação. Então, a gente vai desenvolver as habilidades socioemocionais, além das habilidades e competências dos nossos componentes curriculares. Nós temos várias outras, tanto que nós temos protagonismo juvenil, nós temos para desenvolver neles o protagonismo, nós temos a tutoria para desenvolver neles as habilidades emocionais, para o tutor estar ali auxiliando ele no processo da aprendizagem e tantas outras coisas que tem dentro do programa de ensino integral. As metodologias ativas, na verdade, nós sempre trabalhamos com elas, sempre. De 10 anos para cá, ou mais, não sei, que a gente vem trabalhando com elas. E mesmo antes, a gente já utilizava uma ou duas de todas elas. Nós temos ao todo, que eu vou linkar aqui, 13 tipos de metodologias ativas. E aí você vai ver, olhar e falar, mas eu faço quase todas. A gente faz. Só não tinha um nome de metodologia ativa, mas a maioria dos professores conhece. A primeira é a gamificação. Apesar de colocar que você vai trazer elementos comuns para o videogame, apesar de ser esse o objetivo da gamificação, eu já coloco a mais. Por quê? Porque assim, a gente precisa desintoxicar nosso aluno dessa tecnologia. Nós temos que passar por um processo de desintoxicação primeiro. Por quê? Porque o excesso de uso de celular, das redes sociais, do TikTok, Instagram, isso já está formalizado dentro da neurociência da educação. Ela está trazendo aos alunos ansiedade, depressão, entre outros problemas. Então, a escola hoje ela vai ter que ser ressignificada. Não é tirar a metodologia, mas porque não tem como. A metodologia faz parte da vida da gente. Mas passar por um processo de desintoxicação para poder ir inserindo ela da forma como ela deveria ser.
Então, as metodologias ativas vão auxiliar também nesse processo. A primeira metodologia que eu falei é a gamificação. Não é só o videogame. A gamificação, ela também pode ser através de jogos de tabuleiro, de jogos de amarelinha, de brincadeiras no pátio. Uma simples brincadeira, você pode desenvolver várias habilidades e tirar aquele espírito de competitividade, porque dentro do programa de ensino integral é a colaboração. O espírito é colaborativo, não é competitivo. Então, você vai apresentar games, jogos que façam eles aprenderem a colaboração. A segunda metodologia ativa é o Design Thinking. O Design Thinking, o foco são nas pessoas. E o objetivo é criar uma solução criativa e eficiente para resolver um determinado problema. Então, é um problema que vai ser proposto e vai ser visto de várias maneiras, porque cada grupo vai pensar de uma forma e vai tentar encontrar uma solução para aquele problema. Ela é uma metodologia ativa bastante legal e ela trabalha o lúdico, assim como a gamificação. Ela trabalha a lógica, a imaginação e também a intuição. A terceira é a cultura maker. Cultura maker é um nome americanizado que é faça você mesmo. Então, é você fazer algo que resolva alguma coisa. Então, por exemplo, você desenvolver uma forma de economizar água na escola, que a torneira fica pingando ali, ou então você desenvolver alguma coisa para minimizar aquele gasto ou fazer aquela água que está sendo gasta ser utilizada de outra forma e não escorrer pelo ralo. Então, é você fazer com as próprias mãos alguma coisa que vai solucionar um problema. A quarta metodologia ativa é a aprendizagem por problemas. A matemática utiliza isso muito, muito. São desafios propostos que você vai ter que resolver eles com criatividade e reflexão. Então, você vai dar o problema e o aluno vai ter que se virar para resolver aquilo. Mas ele vai criar aqui, ó, na mente. Ele não vai fazer, por isso que é diferente do faça você mesmo, né? Ele vai criar na mente e elaborar a resolução daquele problema. A quinta são os estudos de caso. Então, você vai trazer um caso do cotidiano e vai fazer ele tentar resolver aquele caso. Por exemplo, você é uma dona de casa, você tem R$100 para gastar no mercado e você quer fazer determinada receita. E aí você tem que encontrar uma forma de colocar aqueles ingredientes e que a comida dê para todo mundo dentro daqueles R$100. É uma coisa boba, mas é só um exemplo. Então, os estudos de caso são bem bacanas também, porque você traz elementos do cotidiano dele. Ou ele tem R$5.000 para dar de entrada numa moto. Qual seria o melhor financiamento da moto? Qual o melhor banco para ele financiar aquela moto que ele quer comprar? Você vai criando os problemas para o aluno e vai fazer ele resolver. Eu falo da área de matemática, de educação financeira, tá? Porque eu sou dessa área, né? A próxima é a aprendizagem por projetos. A aprendizagem por projetos a gente já conhece bem, né? Inclusive a Escola da Ponte utiliza bastante aprendizagem por projeto. Então, você vai fazer um projeto que não necessariamente vai solucionar um problema, mas que vai desenvolver uma forma melhor, tá, de lidar com aquilo. Então, você não precisa necessariamente resolver alguma coisa. Você vai criar o projeto e ele tem que ficar melhor do que aquele que foi proposto inicialmente. Então, você vai ter linhas de raciocínio quando você trabalha por projetos. Você tem aprendizagem por projetos. A primeira linha de raciocínio, o que é? Então, eles vão propor o tema. O que é esse tema? O segundo, para que é esse tema? Que é o objetivo do tema. Para que eu vou fazer isso? De que forma eu vou desenvolver esse tema, esse projeto? E aí eles vão trabalhar e fazer todos esses passos, vão seguir esses passos. A sétima metodologia ativa é a sala de aula invertida. E aí entra a tecnologia, você vai
entrar com a tecnologia. Então, ele vai assistir a videoaula em qualquer ambiente, porque aí você transforma qualquer ambiente em um ambiente de aprendizagem. Ele está dentro de um ônibus, ele está assistindo videoaula. Isso a gente conhece bem, né? Está no lugar sentado esperando o amigo, está lá assistindo a videoaula. Então, qualquer ambiente é um ambiente de aprendizagem que você pode estar aprendendo. Isso é bem bacana para a gente entender, explicar para eles que tecnologia não é só para ficar assistindo vídeo, ficar vendo bobeira na internet, brincadeira. É importante? É, a gente precisa rir, se divertir, claro. Mas você pode usar a tecnologia para aprender diversas coisas. Até no vídeo, no TikTok, eu tenho diversos professores que passam conteúdos importantíssimos de neurociência, de inteligência emocional, de educação, de alimentos. Eu tenho uma moça que eu sigo que ela fala algumas coisas sobre os alimentos, tal, sobre calorias. Então, tem como você aprender através das redes sociais, não é só entretenimento. A 8ª metodologia ativa são seminários e as discussões, que a gente já conhece muito bem. A gente faz os seminários, o aluno vai lá, apresenta, faz a discussão, tal. Essa a gente conhece bem. A 9ª metodologia são as pesquisas de campo. Então, ele vai para campo pesquisar sobre algum tema proposto. É muito bacana também. A 10ª metodologia é storytelling, que você vai elaborar narrativas acerca dos temas que vão ser apresentados, dos temas estudados na aula, que foram apresentados na aula. Então, você vai descrever o tema ou você vai falar, né? Conversar sobre ele. E ela também é bem interessante. A 11ª são a aprendizagem entre pares e times, que a gente, na verdade, muitas aulas, muitas salas de aula já utilizam, né? Que é em duplas, aprendizagem em duplas. E aí a gente consegue mediar com aquele que sabe, aquele que não sabe, aquele que tem um poder de liderança com aquele que é mais pacato, mais passivo. E a gente junta aquelas duplas e faz com que as duplas fiquem produtivas. É também uma metodologia bem legal, porque aí um ensina com o outro. Aquele que sabe aprende mais e aquele que não conhece muito bem aquele conteúdo vai conseguir assimilar melhor, porque ele vai trabalhar com outro que tem a mesma linguagem que a dele. Que às vezes um professor explica, eles não conseguem assimilar. O colega, aliás, eu passei isso essa semana, eu tentando ensinar um conteúdo e tinha 2 ou 3 que não conseguiam entender. Aí eu perguntei quem tinha aprendido, aí um dos meus alunos levantou a mão e aí eu pedi que ele fosse dar uma aula e os meninos entenderam. E é bem por aí, né? A gente vai inovando. A próxima é o ensino híbrido, que a gente teve, né? 2 anos de ensino híbrido. Não, 2 anos não, na verdade foi 1 ano, né? Porque um tempo nós ficamos dentro de casa, então foi só assistindo videoaula e depois foi ensino híbrido. Ele ia para a escola 1, 2 vezes por semana para ver. Que na verdade não funcionou muito bem, né? A gente conhece, a gente sabe. A próxima são a rotação por estações, que é também bem bacana e bastante utilizada também, que é você separar por estações e vai por dificuldade. Vai, conforme as estações vai indo, vai apresentando uma dificuldade. Você vai da básica para a mais complexa. Então, por exemplo, você tem a primeira, você tem a leitura daquele tema proposto. Na segunda, você tem a exibição da videoaula, por exemplo, sobre o tema proposto e como ele vai fazer para desenvolver a dissertação ou o texto argumentativo ou o texto opinativo, ele vai ter que aprender. Então, ele vai ter que ver aquela videoaula para aprender como ele vai desenvolver. Aí, a terceira, ele vai fazer a discussão entre o grupo, vai elencar, né, os pontos principais. E a 4ª estação seria a produção da dissertação, ou um texto argumentativo, ou um texto opinativo, mas aí ele tem que desenvolver aquela redação. Como vocês puderam ver, a metodologia ativa está no dia a dia da gente já faz muito tempo, né? Muitos anos mesmo. É uma questão só de ter dado, eles deram nome aos bois, apenas isso. A fonte de tudo isso foi lá do John Dewey, para quem quiser saber um pouco mais, e depois ela entra com o construtivismo de Piaget. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Bobeou, a gente tenham uma ótima semana e até o próximo Bom vídeo. dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho a um pedido